texto de continuidade ao de semana passada, que certamente você lembra. Nós estamos em Mateus 7, nós vamos ler o verso 13 e 14. Na Nova Almeida atualizada, e como o texto é pequeno, convido você a ler comigo, que leiamos juntos. Mateus 7, de 13 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Entrem pela porta estreita. Você pode se assentar? Meus irmãos, eu não sei se você passa por essa experiência, eu sou somente eu, mas eu e minha esposa, quando nós vamos ver algum filme, e diante das inúmeras opções que se abrem no Netflix, nós gastamos mais tempo tentando achar um filme que agrade o gosto, que agrade o momento, o humor daquele dia. E diante de tantas opções, gastamos mais tempo tentando escolher do que vendo o filme. Diante de muitas opções, muitas vezes nós gastamos mais tempo tentando escolher. Porque o mundo moderno, meus irmãos, ele é um cardápio de opções. É um cardápio. Se você vai pedir comida, o iFood te entrega todos os tipos de alimentação possível. Se você vai pedir um Uber, você pode ir de moto, disco voador, nave espacial, jet ski. Muitas modalidades. O trajeto que você quiser fazer. Você entra na Amazon, você compra seu produto da sua marca favorita. São muitas opções. Tudo para suprir a necessidade específica e do jeito específico que nós gostamos. Nós vivemos num mundo de opções. E quando nós chegamos e olhamos para a nossa espiritualidade, muitas vezes nós tratamos religiosidade como questão de opção dentro de um grande menu. E quando se fala de religião, muito se diz que religião é questão de opinião, de escolha. Porque no final dá tudo na mesma coisa. Tem gente que escolhe religião dentro de um cardápio. Eu digo isso a despeito da civilidade que todos nós temos que ter com a liberdade religiosa do outro. O outro pode escolher religião que lhe aprover o coração. Entretanto, se todos os caminhos levam a Deus, de fato, a situação em que esses caminhos nos apresentam diante do Senhor não é certamente a mesma. É sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Todos os caminhos levam a Deus. Mas como? Como nós nos apresentamos diante do Senhor? Qual é o resultado final? Isso é importante, meu irmão, minha irmã, porque nós temos um grande problema que todos nós partilhamos, é que todos nós vamos partir desse mundo. A gente não vai viver para sempre. O óbvio precisa ser dito. Pensar no caminho que nós seguimos na nossa vida e qual o resultado desse caminho. Qual é a linha de chegada? Isso é uma questão para todos nós. E quando se fala do caminho a se seguir, não é questão de opção, não é questão da nossa preferência. Jesus fala, siga pela porta estreita. O Sermão do Monte, nos primeiros capítulos, Jesus fala da regra do reino, o modo de viver do reino. E a partir de agora ele entra num momento de decisão. Ele diz: agora que você sabe como é a vida do reino, o que significa o reino de Deus, como é o caráter daquele que é servo do rei, agora você tem que tomar uma decisão, escolher um caminho. Qual caminho você vai seguir? O caminho amplo, o caminho fácil, mas que tem um resultado ruim, ou um caminho duro, estreito, muitas vezes penoso, mas que te leva para a vida verdadeira. Escolha o seu caminho. É sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, sobre como nós escolhemos o nosso caminho. E hoje o sermão só tem 2 pontos, meus queridos. É o caminho fácil e o caminho difícil. E Jesus começa pelo caminho fácil, pelo caminho mais simples. Ele fala que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. A primeira opção oferecida, meus queridos, é uma opção larga e espaçosa. São termos usados como sinônimos. Porta, caminho, é basicamente a mesma coisa, mas aqui nós temos uma ideia de movimentos e etapas diferentes. Nós seguimos ou podemos escolher pela porta larga.
E o que é essa porta larga? Nós vamos aqui olhar. A porta larga, ela é aquela que permite diversas opções. É aquela que cabe muita coisa. Você já tentou passar por uma porta apertada, daquela que você tem que se esgueirar para entrar? A porta larga não tem esse problema. Você passa com o que você tiver, do jeito que você tiver. E ela é muito boa para os ouvidos modernos que adoram uma customização, uma grande variedade de opções. Para quem gosta de opção, meu querido, a porta larga é ótima, porque serve qualquer coisa. A porta larga serve qualquer coisa. Isso é interessante, porque em primeiro lugar, quando nós falamos de opções, nós estamos falando aqui de religiosidade. E existe um pensamento muito comum, que é o que Jesus se refere acerca da porta larga, é que religião é questão de opinião, questão de opção, e que todos os caminhos levam a Deus. E não sei se você já ouviu isso, o que importa mesmo é amar, porque Deus é amor. Então você ama, escolhe a sua religião que te agrada mais, está tudo certo, você vai parar no mesmo lugar. E você, se for um pouco mais curioso, você pode customizar a sua religião, tá? Então, assim, você pode montar ela com base em várias opções, que nem no espoleto, você pega um pouco de cada coisa e vai montando a sua religiosidade. Então, você pode dizer que é crente, mas, pô, o horóscopo pode, né? De vez em quando você olha o horóscopo para ver o que está te dizendo. Você bota um cristal no canto da sua casa para trazer boas energias, porque vai que. Você ouve um coach, ele vem com uma coisa falando de física quântica, certamente esse não estudou física, pergunta para o Pedrinho depois. Física quântica não tem nada a ver com o que os coaches falam. E eu posso dar uma lista, porque a lista é grande aqui, meu irmão. Hoje em dia tem o horóscopo gospel, que é o temperamento. Você pode procurar uma cartomante, tomar um passe, fazer um trabalho na esquina e por aí vai, meu irmão. Para aquele que quer seguir na porta larga, basta você customizar a sua religião. Você faz aquilo que te agrada e monta diante de todas as opções. Até um ateu entra nessa conversa, porque o ateu acha que se ele negar o problema de que ele vai morrer e vai ter que encarar o Deus Todo-Poderoso, ainda que ele não acredite nisso, ele fala, se tiver, tudo bem, porque eu sou uma pessoa ética, correta, eu vivo uma vida boa, então diante de Deus, ainda, se existir um Deus, ainda estou bem. Meu irmão, minha irmã, a porta larga cabe qualquer coisa, e até mesmo dentro do cristianismo. A gente vê crente que tem uma grande frouxidão moral e dá espaço para permissividade dentro daquilo que está no seu coração. E para ser bem específico, eu sempre uso os mesmos exemplos, eu sou repetitivo, mas o cara que troca de esposa, cantor gospel, que troca de esposa a cada 5 anos, Deus quer que eu seja feliz, está no meu coração. Aqueles que vivem com a tentação homossexual, entram em igrejas que dizem, o Senhor te fez assim mesmo. E olham para desejos que a Escritura condena e fala, não tem problema, está tudo certo. Na porta larga, meu irmão, minha irmã, cabe tudo. Cabe todas as religiões, cabe tudo que a gente quiser agregar à palavra de Deus. Esse é um caminho fácil. É fácil porque numa porta ampla, você leva qualquer coisa, meu irmão. Jesus diz que a porta estreita é que nem a sua bagagem de mão no avião. E tem aquele cubículo. E se não entrar ali, meu irmão, você não vai embarcar. Mas para aquele que segue a porta larga, o limite de bagagem é infinito. Você pode despachar 5 malas gigantes. Que ninguém está nem aí, está tudo certo. A porta larga, você pode levar qualquer bagagem. Você vai do jeito que tiver. E permaneça do jeito que tiver, porque nosso Deus aceita qualquer coisa, desde que você tenha amor, desde que você seja bonzinho. Essa é a porta larga, o caminho espaçoso. Porque além da ideia de porta, a ideia de caminho nos aponta por um seguir de vida, por um viver que é confortável e sem dificuldades. Por isso que o texto diz que esse é um caminho de fácil acesso. Meu irmão, minha irmã, você não precisa fazer nada para seguir a porta larga e o caminho fácil e espaçoso. Basta seguir o fluxo. Basta seguir o mar cultural que você vive hoje. Para a gente seguir esse caminho, nós não precisamos lutar contra, porque ele é fácil.
Basta você se deixar levar e está tudo certo. Esse caminho é espaçoso. É um caminho que nós não precisamos buscar e seguirmos sem esforço. É isso que Jesus está falando. É espaçoso e fácil. Meu irmão, minha irmã, se a sua vida de fé não envolve renunciar pecado, mudar caráter, rever as suas prioridades, talvez você esteja pegando o caminho fácil. Se seguir a Cristo não tem te custado nada, talvez você esteja entrando pela porta ampla e andando o caminho espaçoso sem problema, junto com muitos outros. Porque o caminho que Jesus diz que é o caminho que leva para a morte é um caminho que é fácil de seguir. E se a gente está vivendo um cristianismo fácil, talvez nós estejamos indo por um caminho diferente daquele que o Senhor nos ensina a buscar. O caminho espaçoso requer pouco compromisso. Existe o crente BGE, você sabe, né? Antigamente o católico era o único não praticante. Agora a gente tem crente não praticante, que aparece na igreja de vez em quando está ruim, mas quando está bom não vai muito na igreja. Quando Jesus fala de caminho espaçoso, porta larga, é desse tipo de cristianismo que ele fala. Nosso Deus está falando e Jesus está falando para uma multidão, mas a palavra se destina aos seus discípulos que vivem perto dele. Tem gente que vive a vida de fé na multidão com Jesus, como aquele povo que ouve o ecoar das palavras de salvação e fala, isso aqui é legal, até certo ponto eu me aproximo um pouco, mas quando eu não gosto eu me afasto. E vive numa instabilidade, frequenta a igreja em épocas especiais, lê a Bíblia no momento difícil, ora quando há problema, mas no resto do momento eu não preciso tanto. Esse é o caminho fácil, meu querido. Esse é o caminho espaçoso. Essa é a porta larga que qualquer um consegue passar. Qualquer um consegue entrar e seguir esse caminho. Qualquer um consegue seguir. E Jesus continua dizendo, muitos entram por essa porta. São muitos. Algo que eu e você não experimentaremos se nós andarmos por essa estrada é solidão. Acompanhe comigo, meu querido. Você não vai perder nenhum amigo, você não vai deixar de experimentar nada na sua vida, você vai estar com todo mundo caminhando feliz. Porque o caminho é amplo e todo mundo anda junto. É uma multidão de gente feliz rumando para a perdição, mas está todo mundo alegre, fazendo o que lhe dá no coração. A gente não experimenta solidão, meu irmão, minha irmã, quando nós caminhamos o caminho espaçoso e entramos pela porta larga. C.S. Lewis diz, sendo citado por John Stott, que ele fala por um momento de vida que ele trocou o eu creio pelo eu sinto. E C.S. Lewis relata, que doce sensação de trocar a palavra de Deus pelos desejos do meu coração, como eu me senti alegre e feliz, fazendo o que me agradava. Te garanto, meu querido, se você fizer tudo o que te pedem para fazer, te ensinam a fazer, e que o seu coração te diz para fazer, vai estar cheio de gente em volta, para te aplaudir e falar, ó, siga o seu coração, faça o que te agrada. A gente não caminha sozinho. A gente não experimenta a solidão, porque são muitos, são muitos. Meu querido jovem, você que está formando o seu caráter agora, e tem a necessidade de ser aceito, e muitas vezes é tentado a moldar a sua opinião para ser aceito pela coletividade, lembre para onde eles estão indo. Lembre o que eles estão vivendo. Porque é uma tentação para nós olharmos para a nossa felicidade como padrão a sermos seguidos. E especialmente para aquele que é mais jovem, que ainda não tem a sua boa segurança de quem é. Muitas vezes é tentado a fazer o que agrada o coração, porque basta seguir a porta larga e o caminho estreito que dá tudo certo. Esse é o caminho fácil. Esse é o caminho fácil, porém, Jesus termina o verso 13 dizendo que o ponto de chegada do caminho fácil, do caminho largo, da porta que cabe todo mundo, não é outro senão a destruição. E Jesus não podia ser mais duro. E quem acha que Jesus é um Jesus de paz e amor, não leu certamente essas coisas com o peso que elas têm, porque Jesus diz que o caminho largo, amplo, ele leva à perdição. Jesus está falando algo que falta de muitos púlpitos, mas certamente não desse, de que o caminho fácil
leva à perdição eterna, à morte eterna, aquilo que nós chamamos de inferno, do lago de fogo. É ser todo dia confrontado na eternidade com o cálice da fúria de Deus, porque não tem outro para tomar esse cálice no seu lugar. Então é você mesmo que lidará com isso por toda a eternidade. O caminho amplo, meu irmão, minha irmã, é caminho de inferno, de sofrimento, dor e ranger de dentes por toda a eternidade. E essa é uma mensagem que não pode ser aliviada. Jesus não fala uma palavra para nós vivermos uma vida legalzinha aqui. Ele fala, vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos. Então não sigam esse caminho. Então não enveredem por um caminho fácil e não passem por essa porta que, se você se deixar levar, é a porta que você entrou. Nosso Senhor não alivia, meu irmão, minha irmã, a mensagem que Ele traz. E eu te garanto, a gente vive num mundo que diz que o inferno é maneiro. A gente vai estar com Satanás lá, jogando videogame, bebendo, curtindo, fazendo outras coisas. Meu irmão, minha irmã, essas imagens só esquecem de te dizer que Satanás no inferno, ele é um interno e não o chefe da prisão. Satanás estará tão condenado quanto eu e você, e certamente o inferno e a condenação eterna é muito pior do que nós conseguimos imaginar. Pensa em algo ruim. É pior. A gente não consegue conceber o tipo de danação eterna que a Escritura revela e que Jesus está nos alertando aqui. A escolha é muito clara, meu querido. O caminho fácil é fácil de ser seguido. Você segue e nem sente, mas ele leva à destruição eterna. E essa é uma palavra que Jesus não alivia, então também não vou aliviar. É perdição e morte por toda a eternidade. Essa é a opção do caminho fácil. Aquele que escolhe o caminho fácil segue por um caminho, como diz Provérbios 14, um caminho que lhe parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Um caminho de morte. O texto, porém, nos apresenta um outro caminho, que é o caminho difícil. O verso 14 diz, entrem pela porta estreita, e o 14 explica, estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos o que o encontram. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui para ser desdobrada. Essa porta estreita e caminho apertado é um caminho que precisa de esforço e de empenho. A porta de Jesus é estreita, e quando você pensa em porta, você vai lembrar do quê? Jesus dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz em João 10, eu sou a porta das ovelhas, e todos que vieram antes de mim são ladrões, mas eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Meu irmão, minha irmã, essa porta é estreita, porque essa porta é só Jesus. Essa porta é estreita, meu irmão, porque nós não podemos levar bagagem. A porta larga, você entra com qualquer coisa. A porta estreita, meu querido, você não leva uma bagagem de identidades que o mundo diz que você tem. Uma bagagem de desejos, objetivos, pecados e práticas que desagradam a Deus. Todas essas são coisas, meus queridos, que não passam pela porta. E tem muita gente que fica atravancado na porta, porque não consegue largar essas coisas. Não consegue abandonar aquilo que tem que ser abandonado. E Jesus diz que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Meu irmão, antes de tomar a cruz e segui-lo, é necessário negar a si mesmo. E negar a si mesmo é deixar a bagagem do outro lado da porta, porque a porta é estreita e não dá para passar. Negue-se a si mesmo. A gente tem muita coisa para negar no nosso coração e nas nossas vidas, para passar pela porta estreita que é Jesus Cristo. Quantas coisas, meus queridos, nós temos para largar. E essa não é uma tarefa fácil. Mas a promessa de Jesus Cristo é que o seu jugo é suave e o fardo é leve. Porque quando nós trocamos aquilo que nós carregamos por aquilo que Jesus nos ensina a carregar, nós carregamos o peso com ajuda e não carregamos tudo sozinho. A porta é estreita e não dá para carregar todo tipo de bagagem, mas o caminho é apertado. A NAA é muito precisa quando traduz esses termos.
O caminho apertado, meu querido, isso desagrada a modernidade, porque Jesus Cristo, o cristianismo, é uma religião de exclusividade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está dizendo algo que choca o ouvido da sensibilidade moderna. Ele diz, e canta, e fala, e grita, só eu salvo, e todas as outras religiões e opções são erradas e caminhos de morte. A gente pode ser preso hoje em dia por dizer que outras religiões são caminhos de perdição, meu irmão, minha irmã. Só a morte e destruição para aqueles que seguem outro caminho, senão Jesus Cristo. E Jesus diz isso. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho verdadeiro e vivo. E só há caminho para o Pai por meio de mim, de Jesus Cristo. Isso é uma afirmação de exclusividade, meu irmão, minha irmã. Isso é uma afirmação de exclusividade. Quando nós vemos pessoas crendo em outras coisas e depositando sua esperança em outras coisas, nós estamos contemplando alguém rumando para o abismo de morte. Quem é crente de verdade, meu irmão, minha irmã, não acha que o cristianismo é mais uma opção ou a melhor opção dentre todas as outras. Aquele que crê em Jesus Cristo de verdade, meu querido, olha para todas as outras e vê falsidade e enganação, porque Jesus é o único. É o único caminho, e é isso que ele nos ensina. Não dá para servir a Jesus e simpatizar com outras religiões. Não dá para servir a Jesus, consultar espíritos, astros, se entregar e fazer trabalhos a outras entidades, prestar homenagens a ancestrais ou à natureza, se envolver em sociedades secretas que servem e participam e têm fundamentos ocultistas na sua estrutura e no seu modo de pensar. Todas essas coisas, meus queridos, são incompatíveis com aqueles que seguem um caminho que é estreito. É um caminho sem opções. A única opção é Jesus. E não sou eu que diz essas coisas, não é o reverendo Gabriel, não é o reverendo Vladimir, não é a teologia reformada, é o próprio Salvador que diz, só eu que salvo. Meu irmão, tem muito crente sincrético que se entrega a qualquer tipo de outras coisas, vem na igreja domingo, vai tomar um passe no meio da semana para dar uma aliviada no coração, lê o horóscopo para saber o que vai acontecer. Meu querido, é só Jesus que é o caminho. Só Jesus é o caminho. E o óbvio precisa ser dito. Não dá para ser servo de Jesus, segui-lo com interesse de coração e flertar com outros caminhos. O nosso Deus é um Deus de exclusividade. De exclusividade, meu irmão, minha irmã. De modo semelhante, aquilo que está fora da Escritura também não pode ser inserido. A gente vê muitos círculos com práticas estranhas. É bênção com a água do Rio Jordão, é óleo ungido na testa, é copo d'água em cima da TV, é lençol ungido, é fronha abençoada pelo apóstolo. Meu irmão, minha irmã, isso é sincretismo. Isso vem de outros lugares. E tem muita gente que não conhece a palavra de Deus e não olha para as Escrituras para saber o que é verdadeiro e o que é caminho estreito. E aceita qualquer coisa. E aceita qualquer coisa. O caminho é estreito, mas o caminho é um caminho de proclamação. Acompanhe comigo o raciocínio, meu querido. Nesse mundo moderno, nós temos uma notícia de salvação, não para nós nos orgulharmos e entrarmos no Instagram do outro, na vida do outro, querendo dizer que ele está errado. Não é essa a nossa função. A nossa função é de proclamação do Evangelho. Nós temos um comportamento público muito explicitado no cristianismo, que é que a fé cristã é uma fé vocálica, uma fé que fala, uma fé que vai para fora. E faz parte da minha fé e da sua, nós dizemos para todo mundo que só em Jesus há salvação. É parte do que nós cremos. Na verdade não é parte, meu querido, é o centro do que nós cremos.
Quando nós falamos de Jesus, o termo que nós usamos é o que? É evangelho. O evangelion no grego é uma boa notícia. E até onde eu lembro, não existe notícia que é guardada para foro íntimo. A gente fala muita fofoca, mas a maior fofoca de todas é que só há salvação em Jesus. A gente não espalha. A gente não conversa isso no corredor. A gente não fala para todo mundo. Meu irmão, isso é parte de quem você é e do que você crê. A boa notícia é a melhor notícia a ser falada. Isso é relevante, meu irmão, minha irmã, porque o mundo secular diz para mim e para você que religião é coisa íntima, que você tem que guardar para si. Que a esfera pública não é lugar de você falar e viver de acordo com a sua fé. E eu te digo, meu irmão, grande bobagem. Grande bobagem. A fé cristã, por essência, é algo que transborda em todos os aspectos da nossa vida. Aquele que é crente trabalha como se fosse ao Senhor. Aquele que é pai, aquela que é mãe, ela cuida dos seus filhos para a honra e glória de Deus. Se você é estudante, você estuda para honrar o Senhor que te dá oportunidades. Tudo o que fazemos é para Ele. Ai de um mundo que vai tentar nos calar e dizer que nós não podemos viver de acordo com a nossa fé. Boa sorte. Porque, meu irmão, minha irmã, nossa fé é uma fé pública. É uma fé que se manifesta na esfera pública. E por isso, meu irmão, minha irmã, a gente tem que ter coragem e perceber que o caminho é estreito. Porque a gente vai dizer para o outro, meu irmão, te amo, caminho com você, mas a sua fé é caminho de perdição e morte. Porque a minha fé diz que só Jesus salva. E é isso que ele diz. E o meu trabalho é dizer para você que esse caminho é um caminho de morte, destruição e de perdição eterna para você. Isso ofende tantas coisas na modernidade. É árduo, meu irmão, dizer para os nossos amigos e familiares que não seguem Jesus de maneira amorosa, de maneira paciente, de maneira pastoral. Meu irmão, isso é caminho de perdição. E ouvir deles que nós somos intransigentes, intolerantes, que nós não sabemos respeitar a pluralidade religiosa. Meu irmão, minha irmã, você é chamado para viver uma fé pública. E isso é um caminho árduo e estreito. Esse é um caminho que não faz parte do que o mundo aceita como válido. A nossa fé é uma fé pública, é um caminho de proclamação. Não é fácil ser crente, não é verdade? Não é fácil ser crente. É um caminho árduo. E o texto vai terminando e Jesus diz que são poucos aqueles que encontram esse caminho. Já viu porta secreta, escondida, você não vê que tem aquela porta? Jesus está falando disso. Aquele que passa sem procurar, não percebe que passou pela porta estreita. Passa a sua jornada de vida, ouve a palavra de Deus, tem aquela porta aberta diante dele e não percebe. Por que não estava prestando atenção? Jesus diz que poucos a encontram, porque não dá para encontrar sem buscar. Você tem que ser muito sortudo, meu irmão. Você tem que ser muito sortudo para encontrar a chave do carro onde sai de casa que você botou no congelador, porque você passou lá e colocou lá dentro. Se você não procurar, você não vai encontrar por acaso. E a gente subestima as palavras de Jesus quando ele diz que não se encontra o caminho dele casualmente. A porta é estreita e é difícil ser encontrada. São poucos, meus queridos, aqueles que o encontram. São poucos os que encontram o caminho do Senhor. A gente é chamado a procurar esse caminho. A gente é chamado a procurar essa porta e entrar por ela. A gente não encontra por acaso, meu irmão, minha irmã. Isso não tem nada a ver com eleição e com vocação eficaz. Tem a ver com o que o Senhor nos oferece como opção. Ele diz, meu irmão, procure essa porta. E é interessante que Jesus acabou de dizer, aquele que procura, acha. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. E o texto seguinte ele diz, são poucos os que buscam a porta. E a conclusão que a gente chega é aquele que busca a porta, encontra. Não existe ninguém que busque o Senhor de coração sincero que não encontre, que não seja alcançado por Ele. Que não atravesse a porta estreita, meu irmão, minha irmã. Mas Jesus também fala algo importante, que são poucos os que passam. Se você é da minha geração, das gerações anteriores, você já ouviu algo muito importante, né?
Tá a garotada jogando futebol do lado de fora, 10 horas da noite, chovendo, meteoro. As crianças estão jogando bola. Aí você fala, mãe, eu quero jogar bola. Não vai. Ah, mas está todo mundo lá. E aí? Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. A gente vive num mundo e segue um caminho que poucos seguem. Se você vê a abertura do The Chosen, tem os peixes nadando e tem sempre um peixe azul contra a corrente. Não sei se você já reparou isso. Essa série me quebra já aí. Porque nós somos aqueles que estão nadando contra a corrente. Isso é válido para mim e para você, meu irmão, porque a entrada pela porta é individual. Não se entra de grupo, de bonde, de família, de galera. Para entrar na porta estreita é só você que entra. Se seu pai entrou pela porta, isso não é garantia de que você vai entrar se você não entrar. Se a sua esposa entrou pela porta, se o seu marido, se seus filhos entraram pela porta, meu irmão, e você não entrar, você está seguindo outro caminho. O Senhor te chama, meu querido, a você mesmo entrar na porta. Deus não tem neto, afilhado, Deus só tem filho. Deus só tem discípulo. Deus não tem estagiário, trainee. Deus só tem aqueles que o seguem. E a porta é estreita, é só para aqueles que passam pela porta. A gente precisa passar por essa porta estreita, meu irmão. Porque o texto termina dizendo que essa porta, ela conduz para a vida. Meu irmão, o caminho que o Senhor coloca para mim e para você, Ele nunca mentiu. Ele nunca nos enganou. O caminho é árduo. A estrada é pequena. A porta que nós passamos é estreita. O Senhor não tirou Israel do Egito e o levou direto para a terra prometida, mas eles passaram por um deserto e eu e você somos chamados a passar pelo caminho. O caminho aqui nessa vida, um caminho que não será fácil, um caminho que não será simples, um caminho que não será sem dificuldades. Mas ele diz que esse é um caminho que leva para a vida. A terra prometida está no final do deserto. A salvação, meu irmão, minha irmã, está além dessa vida aqui. E o Senhor diz, confia em mim. Caminha, apesar da dificuldade. Siga o que eu estou te ensinando, confie em mim. Persevere. Porque a recompensa, meu querido, é vida. O meu caminho para você não é de morte e de perdição, mas de vida. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que escolher o nosso caminho. O Senhor nos chama a escolhermos o nosso caminho. E ao contrário do que o mundo diz, nós não temos muitas opções. Nós temos um caminho fácil, um caminho simples, um caminho prazeroso e alegre, mas que leva para a morte. Mas Jesus diz, siga, entre pela porta estreita e siga o caminho apertado, porque esse é o caminho de vida. O Sermão do Monte nos leva a tomar uma decisão. E se você ainda não tomou essa decisão, meu querido, a indicação de Jesus é o caminho difícil. E se você, meu irmão, tomou essa decisão e tem enfrentado a dificuldade do caminho, a gente sabe onde a gente vai chegar. Nós somos chamados, os discípulos de Jesus, a perseverar no caminho. Porque só Jesus é o caminho que leva para a vida. E os outros caminhos são caminhos de morte e destruição. Escolha o seu caminho, meu querido. Mas escolha com sabedoria. Escolha entrar pela porta estreita, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe.